Olá, caríssimos alunos do curso de Física. Vamos chegando aqui no final do nosso assunto de dilatação térmica. Eu não te disse que era um assunto muito fácil, muito simples e que todo mundo iria aprender? Pessoal, nessa hora agora a gente vai lá para a página 49 e vamos falar sobre dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica é o último tipo que faltava. A gente falou da dilatação linear, da dilatação superficial e faltava, é claro, a gente falar da dilatação volumétrica. Lembrando que a dilatação volumétrica é aquela que ocorre quando as três dimensões do objeto são relevantes. A dilatação linear é aquela quando apenas uma dimensão é relevante. A dilatação superficial é aquela que ocorre quando duas dimensões apenas são relevantes. E a dilatação volumétrica é aquela que ocorre quando as três dimensões são relevantes para o estudo ali daquela dilatação. Beleza? Então, de maneira análoga, de maneira equivalente, o que é que a gente precisa saber para encontrar a variação de volume quando nós temos uma dilatação térmica? Quando varia a temperatura em um corpo tridimensional, onde as três dimensões são relevantes. O que é que a gente precisa saber para calcular essa variação da temperatura? Bom, de maneira análoga, a gente precisa saber o volume inicial. Para saber o volume inicial, eu vou precisar que você saiba conceitos de geometria espacial. E agora, você sabe, você lembra? Geometria espacial. É saber o volume de um paralelepípedo, o volume de um cilindro, o volume, é claro, de sólidos geométricos bem tranquilos, bem conhecidos. Legal? Então, se você sabe aí um pouquinho de geometria espacial, você vai se dar bem aqui nesse momento aqui. Para saber o volume inicial, se a questão não te der lá de cara, já dizendo quanto é o volume inicial, você sabe, observando lá o nome do sólido, você faz a continha e encontra quanto vale o volume inicial desse sólido geométrico. Legal? E aí você também vai ter que saber a variação da temperatura. É claro, se a gente está falando de dilatação térmica, todas as três vão ser em função da variação da temperatura. E assim como as outras, a variação da temperatura na dilatação térmica volumétrica, ela também é a temperatura final no final do processo menos a temperatura no início do processo. Dito isso, vamos agora para a última coisa que você precisa saber. Lembra que eu dei um spoiler lá na aula de dilatação superficial? Você também vai ter um coeficiente aqui. É um coeficiente também que é de acordo com o material e ele é o chamado coeficiente de dilatação volumétrica. A letra que representa ele, essa letrinha aqui, é o gama, beleza? É o gama, é como se fosse, aqui não um alfa, o gama é como se fosse um alfa, assim, de cabeça para baixo. Bom, o que é que nós sabemos sobre o gama? Nós sabemos que o gama é 3 vezes o alfa. Gama é 3 vezes o alfa. Logo, se você tiver uma tabelinha ali, se você tiver uma tabela que tem o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, só com ela você já consegue saber a superficial e também consegue saber a volumétrica. A superficial você multiplica por 2 e a volumétrica você multiplica por 3. E aí, a partir do momento que você tiver o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação da temperatura, aí, meu amigo, é só correr para o abraço. O seu gol já está marcado. Porque você vai pegar a sua calculadora ou fazer à mão da forma que você achar melhor e vai multiplicar volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. É só multiplicar, professor? É só multiplicar. É igual às outras. É só multiplicar e esse modelo aqui já te dá o resultado de quanto vai ser esse aumento de que agora? De volume. Na primeira era um aumento de comprimento, na segunda é um aumento de área e nessa questão agora é um aumento de volume. Compreendeu? Você acabou de estudar aqui três análises, né? 3 tipos de dilatação. Com esses vídeos que a gente colocou aqui, você acabou de aprender como funciona as dilatações em 1, 2 e 3 dimensões. Eu vou dar um tempinho no vídeo aqui e vou escrever um exemplo para que a gente possa aplicar esse conteúdo aqui que a gente acabou de aprender. Pronto, voltamos aqui com um exemplo de dilatação volumétrica para que você consiga fixar
esse conteúdo aí, de que maneira ele é aplicado aqui na prática. Pessoal, para que a gente possa utilizar os mesmos dados ou dados parecidos com aquela questão do número 14, eu fiz aqui algumas adaptações. Lembre-se que na questão do número 14 o que você tinha era uma placa de lado, uma placa quadrada, de lado 2 metros. Eu transformei essa placa agora num cubo, entendeu? Como naquela questão 14, lá da página 51, ele tratava de uma placa, e uma placa é uma figura, né? É um formato superficial, é um ente superficial, apenas de 2 dimensões. Eu transformei esse ente de 2 dimensões em um ente agora de 3 dimensões. Eu transformei ele num cubo. Então, a adaptação que a gente fez para poder fazer esse exemplo foi essa. A gente transformou aquela placa em um cubo. E aí um cubo, é claro, é um objeto de 3 dimensões. Legal? Outra coisa que a gente fez também foi fazer um ajuste aqui no coeficiente de dilatação, que na questão lá era o coeficiente de dilatação superficial, a gente transformou ele aqui num coeficiente de dilatação volumétrica. A variação da temperatura em relação à questão 14, a gente manteve a mesma variação, e é claro, é necessário fazer o cálculo do volume do cubo, não é? Do mesmo jeito que na questão 14 foi necessário fazer o cálculo da área do quadrado, agora é necessário fazer o cálculo do volume do cubo. Quem lembra como é que encontra o volume do cubo? É muito simples. Para calcular o volume de um cubo, basta que você pegue o valor da sua aresta e eleve ao cubo. Para calcular a área do quadrado, você pega o valor do lado e eleva ao quadrado. Para calcular o volume do cubo, você pega a aresta, né? Aqui é a aresta do cubo, ó. Você pega a aresta e eleva ao cubo. É claro, então, a aresta vale 2. 2 ao cubo é 8. 8 metros cúbicos. Tudo bem? E aí você já tem agora os três elementos necessários para poder calcular a dilatação volumétrica. Você já tem o coeficiente de dilatação volumétrica, você já tem a variação da temperatura e você já tem o volume inicial. Então você pega essas três informações aqui e vai jogar aqui no nosso modelo. O modelo diz o seguinte, ó, variação de volume é igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Pegou tudo isso daqui e substituiu pelos valores. Ó. O volume inicial é 8, coeficiente de dilatação volumétrica é 2,4 vezes 10 a menos 4. Volto a lhe dizer, esses valores aqui não precisa você ter decorado na cabeça. Ou a questão vai te dar, ou você vai ter uma tabela para você consultar. Tudo bem? E a variação da temperatura pode ser que dê, como deu nessa questão, pode ser que você precise fazer só uma continha de subtração. A temperatura final menos a temperatura inicial. Mas essa questão aí já disse que é 90 graus Celsius. E aí só é você colocar na sua calculadora, e aí eu já fiz a continha rapidinha aqui, deu esse valor. Ó. A variação de volume para um cubo de aresta 2 metros, dá isso daqui, ó. Dá 0,178 metros cúbicos. Não é interessante? Se você tivesse a necessidade de calcular, por exemplo, aqui parece muito com uma caixa d'água, essas caixas d'água que ficam em cima aí de prédios importantes, de escolas, né? E aí, se você tiver interesse de saber qual é a variação que ela vai sofrer com o sol que bate nela ali durante o dia todo, ou com o frio que vai chegar, né? Na verdade, com a perda de calor que vai vir com a noite. Se você quiser saber de que maneira o volume dessa caixa vai variar, é simples. Você calcula através dessa informação aqui. Basta que você saiba o volume inicial, que você saiba de que material essa caixa é feita, porque sabendo o material, você vai lá nas tabelas, né, nas tabelas disponíveis na literatura, e você descobre, no mínimo, vai ter o alfa, né, que é o coeficiente de dilatação linear. Tendo o alfa, tá tranquilo, porque o beta é 2 vezes alfa, e o gama é 3 vezes alfa. Então, com certeza, o alfa você encontra tabela para todos os materiais conhecidos na engenharia. Você encontra aí o coeficiente de dilatação linear. E com ele você produz todos os outros. E por fim, você encontrar aí, saber quem é a variação da temperatura naquele lugar ali
onde vai ficar esse cubo. No caso aqui é um cubo. Poderia ser qualquer formato, professor. Poderia ser qualquer formato. Você está vendo aqui alguma informação dizendo que o formato tem que ser um cubo, ou tem que ser um cilindro, ou tem que ser um cone? Não tem informação nenhuma aqui, né? Só está lhe pedindo aqui para você inserir. É como se fosse um programa de computador. Só está pedindo para você inserir aqui o volume inicial. O formato que esse volume está disposto no espaço não faz diferença para esse cara aqui. Para essa expressão aqui, o tipo, a forma não faz diferença. A única coisa que ele pede aqui para você inserir na equação é justamente o volume, o resultado do volume. O coeficiente de dilatação volumétrica e a variação da temperatura. Tranquilo? Pronto, já que sobrou tempo nesse vídeo, eu quero falar aqui de algumas exceções. Pessoal, é o seguinte, foi dito lá na primeira aula sobre dilatação térmica que, em regra, um material, um corpo que recebe calor, que aumenta a sua temperatura, ele também aumenta o seu volume. E de forma equivalente, o corpo que cede calor, que perde calor, que diminui a temperatura, em regra, ele diminui o tamanho. Mas existem algumas exceções. Você já conhece aí alguma exceção na sua casa? Eu tenho certeza que você conhece. Eu tenho certeza que você já colocou uma garrafa no congelador. E aí deixou a bichinha fechadinha, encheu a garrafa até a tampa. Aí fechou ela, deixou bem justinha, botou dentro do congelador. E no outro dia você foi olhar e a garrafa tinha explodido. A garrafa tinha quebrado. Por que será que isso acontece? Porque pelo que eu te falei aqui, quanto mais a temperatura cai, ele deveria ficar menor e não explodir. Não é verdade? Aí, colegas, eu quero discutir com vocês aqui uma coisa que está lá na página 52. Todo mundo abre lá na página 52 e eu quero que o editor coloque esse gráfico bem aqui do meu lado. Pessoal, a água ela tem um comportamento estranho. Veja, se você for pegar esse gráfico aí que o editor acabou de colocar do lado aqui, a água, conforme a temperatura vai caindo, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo o seu volume. Conforme a temperatura, você pega um corpo de água. Professor, como é que eu vou pegar um corpo de água? E quando eu pego nela, ela escorre das mãos. Boa pergunta. Você bote ela num copo. Bote água no copo. E aí bote um pouco de água nesse copo aí, ó. Pega um copo, pega uma vasilha, coloque água no copo. E aí vai lá e comece a resfriar, ou seja, comece a retirar calor desse corpo de água. Beleza? Porque você sabe que a água se conforma segundo o recipiente, né? Então a gente tem que usar um recipiente aí. Então imagine um recipiente aí na sua cabeça. Imagine que você colocou água dentro do recipiente. E aí o que é que acontece? Se a temperatura começar a cair, a água começa a diminuir o volume. Ela começa a diminuir o volume. Ela começa a diminuir de tamanho, como a maioria dos materiais. Porém, quando ela chega num número aí de 4 graus Celsius, sabe o que é que acontece? 4 graus Celsius é antes um pouco da água congelar. Antes um pouquinho da água congelar. Lembre-se que a água congela a 0 graus Celsius. Lembra disso? A gente viu isso lá na nossa primeira unidade, quando a gente estava falando de escalas termométricas. Então a água congela a 0 graus Celsius. Acontece que se você for pegar a água que tiver a 30 graus Celsius e for resfriando ela, o que é que vai acontecendo? Ela vai começando a diminuir de tamanho. Porém, quando ela resfriar, que chegar em 4 graus Celsius, e se você continuar resfriando, 3, 2, 1, 0, ela começa a aumentar de tamanho. Não é interessante? É um comportamento muito interessante. Inclusive é um comportamento que foge à regra. Existem aí algumas teorias que explicam esse comportamento da água. Por que a partir de abaixo de 4 graus Celsius, por que a água, ao invés de continuar diminuindo de volume, por que ela começa a aumentar de volume? Existem algumas teorias e se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha aí no seu livro, vai ter
algumas explicações, vai ter algumas explicações no YouTube, vai ter inclusive algumas simulações, tá bom? Eu não vou falar aqui para não ficar muito extenso. O fato concreto é que agora você já sabe que se você deixar uma garrafa totalmente preenchida, você botar lá uma garrafinha, ó, ficou meio feia essa garrafa, né? Se você deixar uma garrafa totalmente preenchida e não tiver espaço para onde a água ir, ó, e você botar na geladeira, no congelador, botar lá no congelador onde a temperatura normalmente fica abaixo de zero, o que vai acontecer é que essa água vai diminuir de volume, o volume vai retrair um pouco, até chegar perto de 4 graus Celsius. Depois ela começa a aumentar. O volume dela começa a aumentar. E aí o que é que acontece? Ela quebra as paredes do recipiente. Se for uma garrafa, é as paredes da garrafa. Se for, por exemplo, o que mais falando? Enfim, uma vasilha em geral, ela vai estragar a sua vasilha. Existem outros materiais também, inclusive você encontra essa informação lá na primeira página, ali do primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, que diz assim, ó, com exceção do comportamento anômalo da água, entre 0 e 4 graus Celsius, do bismuto, do ferro, do antrimônio. Então existem, o nosso autor aqui, o Bongiorno, ele colocou pelo menos quatro materiais que fogem esse comportamento. Porém, a regra na natureza, a regra dos objetos da natureza, digo, dos materiais na natureza, é que quanto mais temperatura, mais ele aumenta de volume, mais ele aumenta de comprimento, mais a sua área aumenta. Quanto menos temperatura, quanto ele vai perdendo calor, a temperatura vai diminuindo, o objeto também, o corpo, o comprimento vai começando a diminuir. Com algumas exceções aí, como eu coloquei lá na primeira, como eu acabei de citar, lá na primeira página, ele colocou aí pelo menos 4 materiais, né? O que mais a gente pode falar sobre isso? Eu quero que você dê uma olhadinha na página 46, que ele vai te mostrar como é que funciona o termostato da geladeira. Não sei se você já percebeu. Quem é que desliga a geladeira? Quem é que fica ligando e desligando, né? Quando a geladeira está parada, não sei se você já percebeu, ela atinge uma determinada temperatura, ela desliga. E aí, ela de maneira automática, sem que você vá lá e ligue ela novamente, ela retoma o seu funcionamento. Então existe um dispositivo chamado termostato. E esse dispositivo ele funciona de acordo com o que a gente estudou aqui. Existe uma lâmina bimetálica, e aí elas têm coeficiente de 2 metais diferentes. E essa lâmina tem essa função de se movimentar de acordo com a temperatura. Dê uma leiturazinha rápida lá na página 46, que você vai entender como é que funciona o termostato. E se você tiver ainda mais curiosidade, se você for como eu, que tem um cara muito curioso, dá uma olhadinha lá no YouTube, coloca um vídeo assim, termostato funcionando, e aí você vai ver como é que um termostato funciona na prática, né, de maneira visual. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. If you get to hear me now,